e 1 minuto. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo novo e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. Hora certa. 18h04 na Paraíba. Os principais destaques do programa de hoje. Governos estaduais decidem congelar o ICMS dos combustíveis por mais 90 dias. Presidente da República lançará sua pré-candidatura no próximo domingo, dia 27. Justiça decide que o uso da máscara continua obrigatório em João Pessoa, a capital paraibana. Bolsonaro faz novas críticas a ministros que até agora não responderam. O dólar baixou para R$ 4,90 na moeda brasileira. Qual o reflexo disso na vida dos que moram no Brasil de Caboclo de Mãe Preta e Pai João? O Cidade em Revista vai destacar também a política estadual. O programa já está no seu celular, seu rádio, seu tablet, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 na Paraíba. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unindo Alto Coiffure. Profissionalismo, conforto e atendimento
atendimento personalizado. Unildo Alt Coiffure, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A Paraíba cuida da pandemia, mas não descuida das obras. O Arco Metropolitano de Campina Grande segue em ritmo acelerado. Vai Paraíba, vai Paraíba, vai! As obras do Hospital de São Bento foram retomadas e um novo centro de treinamentos dos bombeiros começou a ser construído em João Pessoa. Vai Paraíba, vai Paraíba, vai! Com o equipamento entregue em Solânia, o estado saiu de 22 para 34 casas da cidadania na atual gestão. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. 18 horas e 7 minutos na Paraíba, 23 graus é a temperatura deste instante no bairro do Catolé. Pancada de chuva forte neste momento. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas, de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao estádio Amigão, em Campina Grande. E o número para contato, que também é zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, sala 3, com o telefone 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha, 3341-3727. 18 horas e 9 minutos na Paraíba, precisamente 6:09 agora. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, saudações sinceras a todos. Aqui estamos para mais um Cidade em Revista e a partir de agora as nossas reflexões, o nosso bate-papo sobre os assuntos mais importantes das últimas horas. Os dias vão passando, o tempo vai passando e nós estamos nos aproximando dos 30 dias de guerra entre Rússia e Ucrânia. Depois de amanhã, dia 24, estará completado o primeiro mês de guerra e o primeiro mês de terror para aquela população que de repente viu o seu território invadido, as suas cidades sendo destruídas e a sua população morrendo. Agora à tarde eu vi o relato de um repórter brasileiro que está na fronteira Polônia-Ucrânia, e ele entrevistava pessoas que conseguiram fugir, conseguiram chegar à fronteira, passaram para o lado do território polonês, e os relatos dessas pessoas, minha gente, crianças, mulheres, homens, pessoas idosas, são relatos que nos remetem a um momento de reflexão, mas ao mesmo tempo um momento de ter até piedade do sofrimento pelo qual essas pessoas estão passando.
Uma das pessoas entrevistadas disse que as cidades estão tomadas de cadáveres. Porque na guerra, o ditado mais correto é aquele que aqui no Brasil a gente toda a vida escutou, de que na guerra as pessoas morrem, mas não se enterram, não tem quem enterre. Porque cada um busca escapar, cada um busca correr. E as imagens mostradas de alguns que ainda estão em território ucraniano, porque não conseguiram fugir, não têm condição de fugir, sabem que se tomarem um daqueles corredores podem ser alvo de um bombardeio a qualquer momento. Essas pessoas estão nas estações de metrô, estão sob os escombros de muitos prédios e casas que desabaram, vendo aquilo que restou das suas casas, das suas residências, de propriedades que lutaram a vida toda para conquistar, para conseguir. Que de um momento para o outro chega um foguete, uma bomba, um míssil e destrói tudo. Agora à tarde, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acho que é esse o sobrenome do homem, vou olhar direitinho aqui para não pronunciar errado, Volodymyr Zelensky, ele pediu a intermediação do Papa Francisco, para ver se sensibiliza o coração de Vladimir Putin, o que é muito difícil. Honesto e sinceramente, em sã consciência, você imagina que aquele presidente russo, ele está ligando para o Papa, ele está ligando para Deus, ele está ligando para a religiosidade? Não está. O sujeito que toma uma atitude daquela que ele tomou, que manda bombardear cidades, prédios residenciais, locais onde estão idosos, crianças, hospitais, maternidades, pessoa dessa não, sinceramente não deve ter a consciência cristã, a consciência religiosa que muita gente possui, que muita gente tem. Vocês acreditam que aquele homem está sem dormir? Mas não está mesmo. Chega a hora do seu sono lá, rodeado, cercado de seguranças, deve estar dormindo, roncando a noite toda, não está nem aí. Aliás, dizem que ele é sempre cercado de belas mulheres. E a Rússia, como em todas as partes do mundo, tem mulheres belíssimas, inclusive que fazem parte do exército da segurança pessoal do senhor Vladimir Putin. Então não deve estar preocupado com nada disso e talvez não atenda a apelo de ninguém. Os cristãos, os religiosos, os tementes a Deus dizem o quê? Quem faz o que ele está fazendo não deve ter um futuro muito bom. Deve pagar e pagar caro. Mas isso já aconteceu com outras figuras do mundo todo. Adolf Hitler e outros dirigentes de nações, de países que aí a história conta. Pol Pot no Camboja, aí vem Mussolini, vem Salazar em Portugal, vem Franco na Espanha. E para não citar aqui os presidentes americanos que sempre fizeram com que os compatriotas estivessem atuando no mundo todo. Agora mesmo tem soldados americanos em várias partes do mundo, combatendo, atuando, guerreando. E tem sido assim ao longo da história. Porque quando você começa a ler, começa a se aprofundar um pouquinho para saber as coisas que são relatadas em livros, em filmes, em documentários, você percebe que toda a vida teve guerra no mundo. E que a indústria bélica hoje é poderosíssima. O povo que fabrica tanque de guerra, que fabrica arma, que fabrica munição, esse povo quer que tenha guerra. Quanto mais guerra tiver, para gastar munição, para destruir as coisas, mais encomendas acontecerão. E eles vão vender mais. E todo mundo que lê, se aprofunda e estuda sabe que nas eleições americanas, esse lobby das armas, a indústria bélica, ela investe pesadíssimo em alguns candidatos. E quando, aliás, tem indústria que investe num candidato e tem indústria que investe no outro candidato. E aquele que ganha naturalmente vai, isso ocorre no mundo inteiro, compensar aquelas indústrias que investiram na sua candidatura comprando os seus produtos. Entenderam direitinho como é que o negócio ocorre? Então eu vi imagens hoje de senhoras idosas chorando, lamentando, sofrendo, vendo filhos, vendo netos
com os corpos amontoados pelas ruas, sem poder fazer sequer um velório, um enterro digno, e sabendo que também podem morrer a qualquer momento. Para não citar as pessoas que estão morrendo de sede e de fome, especialmente crianças e idosos. Em algumas cidades, comunidades que estão isoladas, sitiadas, a infraestrutura foi totalmente destruída e não tem água potável, nem tem mais alimento e nem deixa entrar. Então, quem ficou vai morrer de fome, vai morrer de sede, porque os combates estão aumentando. A cada dia os bombardeios se sucedem e, pelo jeito, o homem só se acalma, o homem só se aquieta quando destruir tudo, dominar tudo e conquistar os seus objetivos. 6h17 na Paraíba. Confirmando a hora, 18h17. Desde que o presidente da República, Jair Bolsonaro, assumiu o poder, e nós temos testemunhado confronto com membros de outros poderes. Tem sido assim com alguns membros do poder legislativo, deputados e senadores, e tem sido assim especialmente com membros do poder judiciário. Bolsonaro se sente perseguido por alguns ministros e desabafa sempre que pode. Em determinadas situações deu a entender à sociedade que peitaria, que confrontaria, que partiria para o confronto mesmo. Depois cedeu, mas a coisa não deixou de acontecer em momento nenhum. E essa semana, novamente, o presidente da República fez algumas críticas aos membros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e também do Supremo Tribunal Federal. Eu volto a dizer a vocês que o TSE, que aliás estará reunido agora à noite, daqui a pouco já deve estar reunido a essa altura lá em Brasília, às 6h18. O TSE tem 7 ministros, 3 do Supremo e, coincidentemente, 3 que são tidos e havidos pelos bolsonaristas como inimigos do presidente. Eu não sei se são ou não, não é para ser, mas são Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Luiz Edson Fachin, os 3 do Supremo que fazem parte do TSE. Aí tem 2 do STJ, um inclusive renunciou essa semana, foi trocado por Carmen Lúcia, vai, então serão 4 lá do Supremo, e tem 2 que são advogados. O TSE estará reunido hoje, se já não estiver, para responder ou não a uma consulta que foi feita, acho que pela AGU, a Advocacia Geral da União. Olhem só que ponto nós chegamos, perguntando ao TSE se pode baixar o preço do combustível em ano eleitoral. Brincadeira. Aumentar pode, não pergunta a ninguém. Agora, para baixar tem que perguntar ao ministro. Aliás, as coisas no Brasil estão acontecendo assim, não é? Quem não teve nenhum voto é quem está decidindo as coisas pela população, que escolhe os seus dirigentes e que acabam por não fazer quase nada, porque tem sempre alguém para impedir. Então, daqui a pouco não precisa mais fazer eleição no Brasil. Mas, em caráter reservado, alguns ministros avaliam que qualquer tipo de resposta, mesmo em defesa dos tribunais que eles derem agora, pode dar início a um bate-boca público entre o presidente e os integrantes das cortes. Agora, eles querem se envolver o menos possível nesse tipo de situação para não expor a imagem dos tribunais em ano eleitoral. Foi o que Bolsonaro disse dessa vez. Ele disse que Alexandre de Moraes promove perseguição implacável contra ele, Bolsonaro. O presidente criticou a decisão tomada pelo ministro de bloquear o Telegram. Ele aposta no aplicativo como ferramenta importante na campanha. Bolsonaro disse também que espera não ter nenhuma surpresa do TSE nas eleições. Novamente ele deu a entender que não confia no sistema eleitoral brasileiro. Mesmo que não tenham dado declarações públicas, os ministros do TSE e do Supremo avaliam que a decisão de Alexandre de Moraes surtiu os efeitos que o pessoal esperava, os efeitos desejados. Ou seja, o Telegram cumpriu a decisão de bloquear os canais do blogueiro Alan dos Santos e mais. O aplicativo informou
a representação legal aqui no Brasil, que ninguém conhecia, ou seja, quem responde por eventuais excessos cometidos por meio do Telegram. Os ministros também pontuam que a solução para o impasse com o Telegram foi a melhor possível, porque o aplicativo entendeu e atendeu aos pedidos de Alexandre de Moraes antes mesmo que ele fosse de fato bloqueado. Esse bloqueio efetivo estava previsto para começar ontem, mas não foi necessário porque o ministro revogou a decisão antes mesmo de ser cumprida. O Ivandro Lima escreve aqui: ministro nenhum do Supremo tem a obrigação de ser amigo pessoal de nenhum presidente da República, seja ele quem for. Meu filho, só tem um detalhe que às vezes a gente esquece. É que a forma como esses ministros são escolhidos os vincula a quem os escolheu. Já falei para vocês que, deixando toda a hipocrisia de lado e sendo um ser humano igualzinho aos outros, como eu acho que sou, se alguém me escolhesse para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, eu jamais esqueceria. Eu ficaria eternamente grato. Não precisava nem me escolher para o Supremo. Bastava me escolher para conselheiro aqui do Tribunal de Contas do Estado. Já estava bom demais. A mordomia é tão grande que, para o sujeito esquecer quem o nomeou e ser ingrato a essa pessoa, precisa ser muito ruim, muito mal. O jeito desse povo ser escolhido é que está errado. Porque para que o ministro não tivesse, como é que eu diria, gratidão a ninguém, bastava que a forma de escolher fosse outra. Que não tivessem os constituintes lá de 88 colocado essa forma de escolha na Constituição. Mas como é que poderia ser feito? Membros do Poder Judiciário, desembargadores federais mais antigos, talvez, uma eleição entre os desembargadores federais, e aí talvez mandassem uma lista tríplice para o presidente, não sei se seria o ideal, ou então que o mais votado entre os desembargadores federais fosse o próximo ministro. Acabou a história. Aí não deveriam favor a ninguém, mas sendo escolhido por um presidente. Você vai dizer que Nunes Marques e agora esse último André Mendonça não serão eternamente gratos a Bolsonaro? Foram ministros de Bolsonaro, do jeito que os outros para trás foram. Todos eles foram indicados por algum presidente. Foi Lula, foi Temer, foi Dilma, e para trás os outros também. Então, isso está certo? Eu acho que não está. É legal? É o que está nas tábuas de Moisés. É o que está na Constituição. Mas, para mim, não é uma forma correta. E se você acha que vai achando, não tem problema. Eu acho que não é. Porque o sujeito fica comprometido, ele fica grato. E mais cedo ou mais tarde ele vai retribuir de algum modo. Porque não se enganem, ministro é homem ou mulher igualzinho a mim e a você que está me estudando. Eu duvido ter um ministro daquele que tenha 3 pernas e 2 narizes. Não tem, é tudo igual. Então o sujeito tem suas vaidades, seus desejos, suas ansiedades, seus objetivos. Não é assim? É. Não vale dizer que não é. E quando tem raiva de alguém, tem. E qual é o problema? É ser humano, não é para ter, mas tem. E quando não vai votar numa coisa, não me venha dizer que um ministro não pode pedir a outro, que seja amigo dele, que vote dessa forma. Não estou dizendo que isso acontece. Mas digamos que eu fosse ministro e o Wilson Siqueira, doutor Wilson, engenheiro da Suplan, fosse ministro. Pela amizade que nos une, Paulão, esse negócio aqui, tu já tens aí opinião formada? Não, Wilson, tenho não. Rapaz, dá para tu votar assim? Eu tenho interesse nisso. Não pode não haver um pedido dessa forma? E a pessoa até atender aquele colega ministro? Pode. Por que não? Isso acontece no Grêmio Estudantil, isso acontece na eleição de sociedade de amigo de bairro, de vereador, de deputado. Quem já não chegou para alguém e disse assim: você já tem candidato a vereador? Não, rapaz, tenho não. Rapaz, vota aqui em Araújo Neto, cara legal, bacana, lá de Picuí, cabra macho, fã de Lampião, fã de Antônio Silvino, ele é fã de Muammar Gaddafi, ele gosta muito de Bolsonaro e tal. Voto nele, eu vou votar. Pronto, atendeu o pedido de alguém. Não pode acontecer não com o ministro? Não estou dizendo que acontece. Eu estou dizendo que pode acontecer. Eu, certa vez, conversando com um advogado lá no Rio de Janeiro, que é amigo meu, e ele disse: olha, eu, às vezes, quando tenho algum pedido, algum requerimento para apresentar ao Poder Judiciário,
eu deixo para apresentar quando o juiz plantonista é um juiz amigo meu. Está errado isso? Não. Se ele faz isso lá no Rio e me confessou, não estou dando aqui nome de ninguém, isso era no recesso do Poder Judiciário, aí tem aquela alternativa, aquelas alternâncias de plantão. Hoje o plantonista é doutor Paulo Roberto, amanhã é doutor Gildo Lima do Nascimento, depois é doutor Araújo Neto, depois é Dagoberto Pontes, depois é Alexandre Agra, depois é Exildo Galdino. Aí eu sou amigo de Exildo, não, vou deixar para apresentar aqui esse meu pedido de habeas corpus para um cliente meu no dia que Exildo tiver. Por quê? Exildo vai ver que o advogado que subscreveu aqui o pedido foi eu, é meu amigo, a chance dele negar é muito pequena. Vocês estão entendendo? Então, essas coisas ocorrem porque todas essas pessoas são seres humanos. Então eu acho, meu amigo e minha amiga, que a forma de escolha dos ministros é que está errada. E essa briga nunca vai acabar. E nós teremos esse ano, seguramente, tenha certeza, você aí que me escuta, talvez a eleição mais conturbada de todos os tempos aqui no Brasil. Pelo clima de acirramento que há desde que Bolsonaro se elegeu, porque os esquerdistas não aceitam Bolsonaro de jeito nenhum. Aliás, para eles, Bolsonaro nem é o presidente. Não chama o homem de presidente, não. Isso parece com aquela situação que já houve aqui na Paraíba, que eu inúmeras vezes relatei aqui, que quando a Justiça afastou o Cássio Cunha Lima do governo estadual e o Maranhão assumiu, lembram disso? Aí tinha cassista que não aceitava que você dissesse que Maranhão era o governador. Não é para chamar ele de governador. Mas peraí, o governador é ele, a Justiça deu posse. Não, o governador é Cássio. Eu sei, meu amigo, que Cássio foi eleito, não está mais no palácio. Agora é Maranhão. Não pode. Era desse jeito, pronto. É como hoje no Brasil. Bolsonaro ganhou a eleição, ao que me consta dentro das regras do jogo, regras democráticas, teve mais votos. Não aceita não. Esse aí a gente não quer. Aí vamos complicar o tempo todinho para não deixar governar, para poder tomar o poder. Eu acho, é apenas uma opinião pessoal, que democraticamente quem perde aceita a derrota e vai se candidatar na próxima, para tentar tomar o poder da forma democrática também. Mas isso foi inventado aqui na Paraíba, né? O terceiro turno foi criado aqui e ramificado, espalhado para o Brasil todo. Então, quando não é o meu candidato que ganha, aí não. Eu não aceito de jeito nenhum o resultado. Eu tenho que tumultuar, tirar antes de terminar o mandato, tenho que empichar, que é para tomar o poder de todo jeito e voltar. Aí é brincadeira, né? Isso não acontece nem na Nigéria, minha gente. Isso não acontece nem na Guiné-Bissau, nem em Cabo Verde. Em nenhum país daquele da África acontece mais isso. Com as raras e honrosas exceções. 6h29 na Paraíba. Agora, qual é o mote do dia? Porque todo dia tem uma confusão, né? Todo dia tem uma e às vezes tem mais de uma. Qual é a última? Aliás, quais são as últimas? Tem mais de uma hoje. É a história de uma funcionária fantasma que teria trabalhado no gabinete de Bolsonaro quando ele era deputado. Olha o tempo que faz. Uma mulher conhecida como Val do Açaí. Val do Açaí. E tem essa história agora do áudio vazado, divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, do ministro da Educação, Milton Ribeiro, conversando com dois pastores e dizendo que vai liberar um dinheiro para uma determinada prefeitura porque o presidente da República pediu. Agora, quem gravou isso? Se na sala só estavam os dois pastores e o ministro, só pode ter sido um dos pastores, ou não. Ou algum político estava lá também. Olha a confusão. Aí qual é a consequência disso? Meu amigo, desde hoje cedo, que esse é o papo do dia. É o negócio da mulher do açaí e essa história do ministro. O ministro disse, não, comecei com os pastores. Aliás, o ministro, se você não sabe, também é pastor. O ministro Milton Ribeiro da Educação é pastor. Aí recebeu lá dois pastores e foi para lá e veio para cá e a confusão está formada. Aí o pessoal que não gosta de Bolsonaro pega, pronto, é aqui. Hoje, aliás, foram vários vários parlamentares, diversos parlamentares que foram aos órgãos de controle público lá em Brasília denunciar o presidente da República e o ministro.
a minoria da Câmara protocolou no Supremo Tribunal Federal uma notícia crime contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e contra o ministro Milton Ribeiro. O senador Fabiano Contarato, que é petista do Espírito Santo, também entrou com a notícia crime no Supremo, mas esse foi só contra o ministro. Marcelo Robson Vitorino, Ivandro Lima, Bernadette Oliveira, Fefé Cavalcante, boa noite para vocês, muito obrigado. Seguindo aqui com a informação, o senador Alessandro Vieira, que é de Sergipe, os deputados federais Tabata Amaral, é aquela bonitona, né, lá de São Paulo, que é namorada do prefeito aqui de Recife, não é isso? É. O deputado Felipe Rigoni, que é do Espírito Santo, e o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, entraram com representação na Procuradoria-Geral da República contra o ministro, a quem acusam de improbidade administrativa. Já a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados foi ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público Federal. Contra quem? Contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, contra Milton Ribeiro e contra os pastores envolvidos nas denúncias dos jornais Folha de São Paulo e o Estadão de São Paulo. Se você não estava sabendo desse assunto, saiba que os áudios revelados ontem pela Folha mostram o ministro Milton Ribeiro afirmando que o governo federal prioriza prefeituras ligadas a 2 pastores que não têm cargos no Ministério da Educação, mas que atuam num esquema que pode ser chamado esquema informal de obtenção de verbas do MEC, o que atenderia a um pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro. O jornal Estado de São Paulo revelou que ontem e hoje, melhor dizendo, em suas edições de ontem e de hoje, a existência de um novo gabinete paralelo. Inventaram isso na CPI, vocês lembram? Olha, na saúde tem um gabinete paralelo, agora é na educação. Paralelo. Pastores ligados ao ministro conseguiriam pagamentos de reservas de valores. Os empenhos, né? Que são liberados pelo... Então a confusão é essa. E qual é a história dessa mulher que é chamada de Valdo Açaí? Que nada que tem a ver. Que essa moça trabalhava no gabinete de Jair Bolsonaro quando ele era deputado federal. Trabalhava, mas não ia no gabinete. Agora, só para lembrar você, os parlamentares, todos eles, os 513 deputados e os 81 senadores, eles têm direito a ter assessores nos seus estados de origem, sabia? Isso não é ilegal, é legal. Cada parlamentar, se quiser, ele pode ter na capital do seu estado um escritório ou em qualquer cidade do interior do estado no qual ele foi eleito. Então, por exemplo, Romulo Gouveia tinha escritório em João Pessoa e em Campina Grande. E nesses 2 escritórios ele tinha assessores nomeados com dinheiro do seu gabinete, o que é legal, não está errado. Aí muitas vezes fulano nunca foi em Brasília. Vai uma vez ou outra se for necessário. Vou dar um exemplo aqui de um caso que eu conheço, que todo mundo em Campina Grande conhece, e que não tem nada de errado. Meu colega radialista, jornalista Carlos Magno, que trabalhava com a gente lá no Jornal de Verdade, Carlos Magno é lotado no gabinete do senador veneziano Vital do Rego. Qual é o problema nisso? Nenhum. Carlos Magno vai uma vez perdida a Brasília, porque ele é assessor de imprensa do senador aqui na Paraíba, para divulgar as coisas que o senador faz, as ações, as atividades legislativas do senador. O que é que tem de errado nisso? É como se alguém fosse lá no gabinete de veneziano em Brasília, chegasse lá, não encontrou Carlos Magno e fosse denunciar que Carlos Magno é um funcionário fantasma. Não, ele está trabalhando. Ele está em Patos, amanhã está em João Pessoa, em Cabedelo, em Campina. É assim, não precisa assinar o ponto lá em Brasília. Eu não sei se foi o caso dessa mulher, mas eu tenho aqui a informação que diz o seguinte: o Ministério Público Federal representou a Justiça Federal em Brasília, ou melhor, apresentou à Justiça Federal em Brasília uma ação de improbidade administrativa contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, e a ex-secretária parlamentar na Câmara dos Deputados, Valderice Santos da Conceição,
mulher que é conhecida como Val do Açaí. Bolsonaro é acusado de ter desviado dinheiro do seu gabinete de deputado federal por meio da nomeação dela, que seria funcionária fantasma. Seria. A ação pede que os alvos, Bolsonaro e a mulher, sejam condenados pela prática de improbidade administrativa, bem como o ressarcimento dos recursos públicos indevidamente desviados. Valderice esteve lotada no gabinete parlamentar de Bolsonaro entre os anos de 2003 e 2018. Ou seja, 15 para 16 anos. A investigação revelou que durante esses mais de 15 anos ela nunca esteve em Brasília, não exerceu qualquer função relacionada ao cargo e ainda prestava, juntamente com seu companheiro, Edenilson Nogueira Garcia, serviços de natureza particular para Bolsonaro, em especial nos cuidados com a casa e com os cachorros de Bolsonaro na vila histórica da Mambucaba, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Além do mais, apesar de expressa vedação, Valderice cuidava de uma loja de açaí na região, informou o Ministério Público em comunicado à imprensa. Aí onde está a história, né? Se ela estivesse trabalhando para Bolsonaro, ou esteve trabalhando para ele, na assessoria parlamentar, não tem nada de errado. Agora, se ela estava cuidando de cachorro, como estão dizendo aqui, na casa do homem, aí pode ser que tenha alguma coisa de desvio de função. É outra bronca. Isso está nas páginas, como dizia o saudoso Zé Bezerra, é um dos moídos de hoje, porque o primeiro é o do ministro Milton Ribeiro e o segundo é esse da contratação da mulher conhecida como Val do Açaí, porque ela tinha uma lojinha ou um carrinho, não sei, de vender açaí. São 6h38 agora. Principalmente, minha gente, depois da chegada da pandemia e da popularização do que ficou conhecido como home office, trabalho em casa, o sujeito pode, aqui em Campina Grande, dentro da sua casa, do seu escritório, como eu estou agora, trabalhar numa empresa japonesa, numa empresa alemã, sem nunca ir lá, não precisa ir. Você prestou o seu serviço daqui, cumpriu o seu horário daqui, desempenhou sua atividade bacaninha daqui, vai receber o seu salário justo, bacana, tudo direitinho. E com os parlamentares não é diferente. Então, um senador ou um deputado federal, dos 12 que nós temos aqui na Paraíba, 12 deputados federais e 3 senadores, ele pode contratar um sujeito que esteja em Monte Oreb, em Patos, em Cajazeiras, em Souza, aqui em Campina. Faça isso, divulgue minha atividade parlamentar. Paga todo mês direitinho, emite a nota fiscal, o sujeito paga o imposto, não tem problema nenhum. Ou ele nomeia para o gabinete. Tanto ele pode nomear para o gabinete, estando a pessoa em Campina, em Patos, em Souza, em Cajazeiras ou João Pessoa, tudo certo, como ele pode pagar mediante a apresentação de nota fiscal por um serviço que um profissional presta a ele, no tocante à sua atividade parlamentar. Não tem problema nenhum, não tem erro nenhum. A lei existe dizendo isso. Eu conheço gente aqui de Campina Grande que trabalha para um grande banco nacional sem tirar o pé de casa. A pessoa está sentadinha lá no seu computador trabalhando, normal, ganha o dinheiro, tudo justo, tudo certinho. Se antes da pandemia isso já acontecia, imagina agora, com a possibilidade de você estar online, respondendo as questões, tirando as dúvidas, dando aula. Qualquer coisa você faz hoje pela internet. Qualquer coisa não, quase tudo, não é? Tem umas coisinhas que a gente precisa fazer presencialmente. Tem cada coisa que a gente vai ouvindo e vendo, né, durante as campanhas. O Lindbergh lembra aqui, uma que inventaram aqui em Campina.
nós perdemos a eleição, mas o Estado está dividido. Ou então, perdemos a eleição, mas a cidade está dividida. E daí? Dividida toda a vida esteve e toda a vida estará. A divisão pode ser a fatia maior de um lado, menor do outro, pode ser igual, pode estar dividida em 2 fatias ou 3, não é assim? Mas isso é desculpa de quem perde. Eu quero lá saber se o cara ganhou por 1 voto ou ganhou por 200 mil votos. O importante é que ganhou. Eu já vi aqui na Paraíba, meu amigo, um sujeito perder e dizer que ganhou. E chamar assim os malucos, né? Não tem seguidores malucos. Aqueles fanáticos, vem cá, vocês vão sair aí dizendo que eu ganhei. E pior é que a turma saía, dizendo que o cara ganhou. Não, meu amigo, o placar foi esse, entendeu? Não, ganhou. E se você insistisse, era briga na seta. Tem um malucos, você não sabe que tem não. E em ano eleitoral esse número de malucos aumenta. Muito mais, eu já descrevi isso aqui. Eu conheço um bocado aqui em Campinas, na Paraíba, que já estão assim, ó, no meio grau de loucura. Daqui para frente a situação só vai piorando. Porque eles querem que a imprensa diga tudo que eles querem ouvir, ou que eles gostariam de ouvir sobre o seu candidato, querem que divulgue tudo coisa boa do seu e inventar um monte de coisa ruim dos outros. É assim, vão ficando doidos. Porque são pessoas teleguiadas que dependem daquele político, né? E que se aquele político perder, eles vão perder a boquinha, vão ficar no olho da rua, não sabem fazer outra coisa, só sabem viver de babação. Não tem capacidade de produzir nada, desenvolver nada. Aí esse povo se desespera e quer que você faça exatamente aquilo que lhes interessa. O jornalista, para eles, tem que fazer um jornalismo de militância. É brincadeira, né? O que é que eu digo a esses piracicabas, como eu chamo? Botem uma rádio para vocês, vão para as redes sociais aí, botem um bocado de blog e vão dizer o que vocês querem. Até a justiça eleitoral tirar do ar, ou mandar prender, vocês vão espalhando aí o que vocês querem. Agora, exigir, ou no meu caso, nem venha com essa, ou sugerir que eu faça isso, nem venha, que comigo não tem boquinha não. Você quer ver outra coisa também em período eleitoral? Nós já estamos vendo isso, estamos testemunhando. E aí eu digo que não tem ninguém errado, todos eles estão certos. É o que? A história das adesões. Terceiro suplente vereador de Serra Redonda, Chiquinho dos Caianas, está apoiando Paulo Roberto. Aí dá manchete. Aí no outro dia, segundo suplente de vereador de Monte Oreb, Zezinho da Beija-Flor, está apoiando Araújo Neto. Aí bota na manchete. A assessoria divulga, né? Aí quando saiu alguém do grupo, aí não quer que divulgue não, só é para divulgar os que estão chegando. Não, aquele que saiu já foi para outro grupo. Aí aquele que está recebendo é que vai divulgar. Todas essas movimentações são normais. Sai daqui desse grupo político, vai para aquele, sai desse partido, vai para aquele outro, é desse jeito. Não estão errados. Estão tentando puxar o maior número de apoio. Mas rapaz, fulano divulgando aí que um terceiro suplente de vereador chegou para apoiar. Não é melhor dizer que um terceiro suplente de vereador chegou para engrossar o grupo do que dizer que saiu? É. Agora, todos fazem a mesma coisa. É como essa história do número de deputados e do número de senadores. O senador esse ano só tem um, só tem uma vaga. Está uma briga de foice, né? Vocês estão vendo aí. Tem Sérgio Queiroz, tem o filho de Wellington Roberto, tem Aguinaldo Ribeiro, tem Efraim Filho, só aí já são 4. Tem mais gente querendo. Quem é que não quer? Ronaldo Cunha Lima dizia que o Senado é melhor do que o céu. Mas por que, poeta? Porque para ir para o Senado não precisa morrer, Paulo Roberto. Basta se eleger. E para ir para o céu tem que morrer. Faltava 2 palmos só para o céu. Mas aí era o que alguns diziam, né? Ronaldo dizia, é melhor do que o céu, que a gente chega vivo. O senador tem mordomia que vocês nem sonham. Nem sonham. Uma das mordomias que tem para o Senado, eu sei que a maioria sabe, mas muito provavelmente alguns de vocês que estão me escutando agora não sabem. Se o sujeito for senador por 6 meses, eu acho que ainda são 6 meses, era quando eu li a última vez. Se ele for senador por 6 meses, ele ganha um plano de saúde eterno para ele e para todos os dependentes, até morrer.
Entenderam? Uma das mágoas de Carlos Dunga é essa. E Carlos Dunga tinha lá um acordo com Cícero Lucena, quando Cícero era senador, para que durante o mandato de Cícero, Carlos Dunga assumisse pelo menos por 6 meses para ganhar o plano de saúde. E vai envelhecendo, precisa, mulher doente, etc e tal. E houve uma sacanagem com o Carlos Dunga, que eu nunca vi um político ser tão sacaneado na vida como o Carlos Dunga foi. Aí não conseguiu, só foi 3 meses. Se um senador tiver um problema, aqui em Campina Grande, por exemplo, e a única assistência para aquele caso dele na medicina mundial foi em Munique, na Alemanha, a Força Aérea Brasileira vai com um jatinho decolar com ele aqui de Campina para Munique, para fazer o tratamento lá, com tudo pago. Sabia disso? E se não for um jatinho da FAB, vai num avião de primeira classe com tudo pago. Ele e o acompanhante que for necessário. Tudo! Pode ser tratamento cardíaco, odontológico, cirurgia de todo tipo, o que precisar. Então, é uma das vantagens de ser senador. Por que é que tem essa briga de foice todinha esse ano? Para uma vaga só. Por isso. Entre outras coisas, por isso. São 18h47, 6 horas e 47 minutos. Muita gente quando chega lá em Brasília, meu amigo, não é quando chega em Brasília, não. O ouvinte está dizendo, muitos dos que se elegem, quando chega em Brasília, esquece do povo. Não precisa chegar em Brasília, não. É quando termina a apuração. Terminou a apuração, ganhei, vá tudo agora para aquele lugar, pronto. Se transforma completamente. Não são todos, hein? Eu conheço político que ganha, comemora, fica do mesmo jeito que era, os mesmos amigos, frequenta os mesmos lugares, o poder não sobe para a cabeça e tal. Muda às vezes algum assim, um comportamento, porque é natural do cargo, mas continua humilde, bacana, dirigindo seu carro do mesmo jeito. E outros pisam no chão porque é o jeito. Pisam no chão porque é o jeito. Deixa eu ver aqui algumas mensagens que estão chegando. Opa! Deixa eu ver, dole 1, dole 2, dole 3. Calixto nas Malvinas, Assis no Santa Bárbara. Manuel Braz, registrando a minha presença. Obrigado. Soldado Teixeira, Wilson Siqueira. Dinardo Freire, doutor Dinardo, advogado amigo, mandou aqui. Só para lembrar do imposto de renda, mandou um leão. Isso aqui não é um leão, isso aqui é uma leoa. Uma leoa bonita danada. Quem mais? Marivaldo, aqui do bairro do Catolé. Boa noite, Paulo. Ouvindo pela camisa 10. Marcos Soares. Chegando agora, amigo. Boa noite, bom programa. Marquinhos, saudade de você. Batista Paiva, boa noite. Dão Camelo, cheguei agora. Ligado no camisa 10. Isso ele mandou às 6h14. Tem mais. João Alcântara nas Malvinas. Boa noite. Não deixe de fazer seu programa, meu amigo. Olha, eu só não faço quando não tem condição, vocês sabem. Às vezes tem problemas, porque como todos vocês, eu também tenho os meus problemas, e são muitos. E não adianta estar dizendo aqui, porque né, questões particulares que envolver outras pessoas não dá, mas cada um sabe quando o sapato está apertando, mas quando dá eu estou por aqui. Eu gosto muito desse bate-papo com vocês. Juscelino Salles, na escuta sempre. Sargento Letício, em vez de pedir ajuda ao Papa Chico, porque o presidente da Ucrânia, sabendo do poderio bélico da Rússia e da sua inferioridade em tudo, não se rende e cede ao que lhe impõe o agressor? Deveria deixar o orgulho de lado e evitar o massacre do seu povo. É uma ideia. É uma ideia. Como não é ele que está levando tiro, né? Deve estar protegido num lugar lá muito bem seguro, que não caiu nenhuma bomba perto dele, aí deixa que o povo se exploda. Também tem isso. Ali, meu amigo, vai ser um massacre, viu? Porque o presidente russo não abre para ninguém. Ele vai massacrar, matar todo mundo. Alexandre Moura, doutor Alexandre, historiadores dirão que o momento atual foi o início da Terceira Guerra Mundial, diz um pesquisador. E ele manda para mim aqui a notícia que eu vou ler depois. Antônio Clemente, boa noite, amigo velho, muito obrigado. Wilson Siqueira, fã de Ney Mato Grosso e de Tan. Quem será esse fã para rimar? Marcos Farias em Esperança, estamos na escuta. As indicações para esses cargos, eu concordo com você em gênero, número e grau. Escreveram desse. Olha, não tenham raiva do que eu vou dizer agora. Uma das desgraças do Brasil, vocês sabem qual é?
é essa Constituição, que pode ter sido feita com a melhor das intenções, lá naquele tempo, em 88. Mas muito do ruim que tem no Brasil hoje é por causa dessa Constituição. Agora, aí você pode perguntar, e por que não fazem uma Constituinte para mudar isso aí? Aí, meu amigo, tem que perguntar a quem está lá. Tem que perguntar. Boa noite. Será que Araújo Neto é amigo desse doutor? É. Já trabalhou com ele. Ele botou aqui o nome do doutor. Marcelo, boa noite. Isabela e Bebeto, na audiência aqui em Cuité. Piloto Gavião. Meu celular não está pegando algum programa, não. Então, quebra esse danado, troque. Aqui está tudo legal. Assis Amorim, estou ligado. Boa noite, Assis. Hulk Ugari, presente, com muita chuva em Alagoa Nova. Hoje, às 3 e pouco da manhã, 4 horas da madrugada, Hulk mandou uma foto para mim de Alagoa Nova, parecia a Suíça. Gelo total. Mas o frio é uma coisa boa, pelo menos para mim. É ruim para quem vai ter que sair de madrugada trabalhar, se expor ao tempo, mas que é legal é. Eu prefiro o frio do que o calor, porque eu sou muito calorento. O ouvinte há pouco disse assim, uma das coisas boas dessa pandemia foi a possibilidade de trabalhar em casa. É, uma coisa boa. Só que tem, tudo que é bom tem, né? As coisas têm um lado bom e tem um lado ruim. Você tem que ver os prós e os contra. Qual é a coisa ruim no meu modo de ver? É que você se acostuma demais a estar em casa. Por exemplo, eu venho para cá fazer o programa, estou aqui no escritório, estou sem camisa. Aí você fica de calção, de bermuda, de pé no chinelo, fica à vontade. Aí daqui a pouco vai ter que sair de novo, roupa social, sapato apertando, paletó, gravata. Aí você está mal acostumado. Tem lugar que você não pode ir de calção. Reunião na televisão. Quando o pessoal me chama, tem uma reunião hoje, 2 da tarde. Aí lá vou eu, não posso ir de bermuda. Na TV não entra de bermuda. Não entra de chinelo. Aí tem que se vestir como antes da pandemia. Eu já sinto uma certa dificuldade. Porque 2 anos à vontade em casa, de bermuda, pé no chinelo, sem camisa, pronto. Já estou achando ruim vestir roupa. Daqui a pouco estou virando índio para andar nu por aí. Então tem isso que você relaxou, pronto. Mas tudo bem. Agora, por exemplo, aluguel de sala para escritório, não é? Isso vai deixar de existir. Escritório vai acabar no mundo todo. Grandes cidades como Nova York, Paris, Tóquio e outras metrópoles por aí, está sobrando sala onde funcionava escritório. Eles estão transformando essas salas em salas residenciais, em apartamentos, para que famílias morem. Porque o povo do escritório foi para casa. Aí entendeu que você de casa pode fazer tudo aquilo que fazia do escritório, sem o custo que tinha para manter aquela estrutura. Mas, modéstia à parte, eu pelo menos, em 2014, que foi o ano da Copa do Mundo aqui no Brasil, eu fiz isso. Eu tinha uma despesa enorme para manter um escritório e uma estrutura no edifício RIC, lá onde funciona a TV Borborema. E eu, meu Deus, eu gastando tudo isso aqui por mês, internet, condomínio, aluguel, uma pessoa para me ajudar, limpeza, não sei o que e tal, e podendo fazer isso em casa. Aí fui para a ponta do lápis. Se eu construir uma estrutura em casa, eu vou gastar tanto. Só que eu gastei o dobro, né? E construção nunca é o que você planeja. Mas em quanto tempo eu terei essa estrutura paga com base no que eu gasto aqui no edifício RIC? Aí vi que era melhor. Então, construí aqui a estrutura e vim para cá e deixei de ter aquela despesa mensal. É claro que também tem despesa aqui. Também tem internet, aumentou o gasto de energia, tudo isso, mas deixou de ter os problemas que eu tinha lá. Longe de casa, estacionamento, entendeu? E uma série de outros fatores. Então, como eu, muita gente fez isso. Forçado pela pandemia, foi trabalhar em casa, se bem que nem todo serviço você pode fazer de casa. Por exemplo, um dentista, ele tem que ir para o seu gabinete. Eu converso com o Dr. Gil Lima do Nascimento, ele disse, Paulo, eu na pandemia evitei atender muita gente, porque dentista você sabe que é um trabalho que não tem como manter distância, mas aí o que é que faz? Tem que ter a estrutura, tem que ter o consultório, o gabinete odontológico, tem que ter o aluguel lá do prédio, se a sala não for própria e tal. Mas outras atividades você pode fazer de casa. Essa que eu estou desempenhando aqui, estou fazendo daqui. E outras tantas que as pessoas estão fazendo.
Então, muita estrutura de escritório, de pomposo, com um monte de gente trabalhando, cada um na sua casa. Agora, cada um no seu terminalzinho de computador, resolve tudo do mesmo jeito, um responde ao outro e vai tocando a vida. São 18h56 na Paraíba, faltando 4 minutos para as 7 horas agora. Os governadores resolveram hoje manter congelado, vamos citar assim, o ICMS sobre os combustíveis por mais 90 dias. Sendo que eu sou obrigado a esclarecer isso a vocês. Por que não diminui? Porque o congelamento a que eles se referem é aquele preço da chamada pauta. Cada governo estadual tem sua pauta, então faz 3 meses que, se a Paraíba, estou dando um exemplo que eu não sei se os números são esses, mas digamos que a Paraíba há 3 meses, nós estamos em março, lá em janeiro, cobrasse o ICMS da gasolina como se ela fosse vendida na bomba a R$ 7,00. Então manteve cobrando a 7, 3 meses, e vai manter cobrando aos mesmos 7 mais 3 meses. Por que isso não reduz na bomba? Porque a alíquota não é reduzida. Foi congelado o preço sobre o qual cobra-se tanto por cento, entenderam? Mas não deixa de ser uma coisa boa. Só que na bomba isso não tem reflexo, você não vai ver redução de jeito nenhum. Uma outra coisa que eu quero dizer a vocês nessa primeira parte do programa é que aqui no Brasil as coisas acontecem diferente do mundo todo. Inventaram aqui uma tal de pré-campanha. O que é pré-campanha eleitoral? É a campanha que está na rua, é ou não é? Lula está fazendo campanha ou não está? Bolsonaro está fazendo ou não? Aqui na Paraíba, todos os pré-candidatos, que na realidade são candidatos, todo mundo rodando o estado todo. Isso é campanha ou não é? Não pode ir para o microfone e vote em mim e tal, não pode, ainda não. Mas é campanha pura o que está acontecendo. Reunião, publica foto na internet, fazendo o V da vitória, agarrado com o vereador, com o deputado, com o prefeito, né? Não é assim? É as coisas que acontecem aqui no Brasil. Mas aí, para não ferir a legislação eleitoral, por exemplo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que vai lançar a sua pré-campanha domingo que vem. E já tem ingressos sendo distribuídos, viu? Começaram a ser distribuídos hoje pela internet. Bolsonaro vai disputar o pleito, como você sabe, pelo Partido Liberal, e esse evento de lançamento da sua pré-candidatura será domingo às 10 horas no Centro Internacional de Convenções do Brasil, fica lá no setor de clubes esportivos Sul, em Brasília. A entrada é franca, mas é preciso reservar o ingresso por um site que foi anunciado hoje. No último dia 12, o presidente participou de uma cerimônia de filiação de diversos nomes ao PL em Brasília, e na ocasião Bolsonaro assinou a ficha de associação de aliados, como os deputados Bilbo Nunes e Carlos Jordi deixaram o PSL depois da fusão com democratas que deu origem ao União Brasil. Carlos Jordi, que pelo nome não se perca. Então é assim, você não pode dizer que está fazendo campanha, mas você pode dizer que está fazendo pré-campanha. Quem vai ser o vice de Bolsonaro, Paulo? É Braga Neto, tudo indica que é o general Braga Neto, mineiro de Minas, e que deixará o Ministério da Defesa para ser candidato a vice-presidente da República. Professor Marcelo, boa noite. Doutor Gildo Lima do Nascimento confirmando aqui a audiência. E mais? Pedro Paulo Dentista. Opa, Paulo, boa noite. Eu também queria um plano de saúde desse do Senado, mas quem não queria? Qualquer um de nós, né? Tenho que me contentar com o que tenho e ainda sou privilegiado, é verdade. A mesma coisa eu digo a você. Aliás, sobre o plano de saúde, meu amigo, se eu fosse aqui fazer as queixas que eu teria que fazer, mas tem uma história que diz que pelos santos se beija o altar, não é? Então, vai chegar a hora que eu vou poder contar essa história. Para não ferir susceptibilidades, especialmente de um amigo, aí eu vou ficar calado. Mas outro dia uma pessoa se aborreceu, porque eu disse aqui que quem ainda consegue pagar o seu plano de saúde, está pagando e mantendo, tem tanto aborrecimento e tanta raiva como aquelas pessoas que saem de casa e vão para um posto médico em qualquer bairro de qualquer cidade brasileira.
Às vezes a raiva é maior ainda. Porque se você sai de sua casa e busca um posto médico, está com problema num dente. Aí chega lá no posto médico, aí a mocinha que atende o rapaz diz, olha, infelizmente não tem dentista. Aí você sai revoltado, liga para a rádio, reclama, o locutor reclama, chega o prefeito, o secretário, não resolve nunca e nem vai resolver. Mas você pelo menos desabafou. E a sua raiva foi menor porque você só perdeu o tempo para ir lá no posto, voltou e continua com a dor de dente. Mas você imagina quem paga um plano de saúde caro e quando chegar lá não ter. Ou então dizer que você tem que esperar uma autorização. Aí muitas vezes demora, você perde 2, 3 horas esperando essa autorização lá na sede do plano. Aí quando chega a sua vez, não, você já fez um procedimento desse esse ano, não tem mais direito não. Umas coisas assim que não dá para entender. Aí qual é a conclusão a que eu chego? Você paga o imposto para ter direito à saúde pública. Aí não tem. Aí, além de ter pago o imposto, você vai pagar um plano de saúde. Ou seja, você vai pagar 2 vezes pela saúde. Também não tem. Teria que pagar uma 3ª vez particular para poder ter direito. Porque quando você chega num consultório, ou numa clínica, ou num hospital, e aí eu não vou condenar o médico, o profissional de saúde, não vou. Porque se eu estivesse no lugar dele, eu faria a mesma coisa. Aí tem lá uma mocinha atendendo no hospital, ou na clínica, ou no consultório, bonitinha, todo organizado, tudo limpinho, um televisor ligado. Aí você chega e diz, olha, eu estou precisando fazer uma consulta aí com o doutor tal. Aí a primeira pergunta, é particular ou é plano de saúde? Plano de saúde. Qual é o seu plano? Quando você diz, dá vontade de dizer, o meu plano é lhe matar de raiva, mas você diz, meu plano é tal. Aí diz, olha, só tem vaga para o mês de julho. Mas peraí, nós estamos em março, só tem vaga para julho. Mas se você disser, é particular, tem vaga para hoje. E por que acontece isso? Porque o plano de saúde paga uma mixaria para o médico, para o profissional de saúde. Cobra muito de você e paga uma porcaria para o médico. Aí o médico prioriza quem? Quem paga no dinheiro. E tem agora uma outra história que você chega num consultório, aí eu quero fazer uma consulta com o doutor fulano tal. É plano de saúde ou particular? É plano. Qual é o seu plano? Tal. Você tem que pagar R$100 ou R$200. Mas peraí, eu tenho um plano. Não. Mesmo tendo o plano, o médico só lhe atende se você pagar um complemento. A raiva não é muito maior do que quem não paga nada? É. Aí você vai apelar para quem? Vai ligar para a rádio e dizer isso, o povo vai dizer, otário. Além de besta, como dizia minha avó, tu é trouxa também. Pronto. Vamos dizer isso. Agora, só a propósito de chega aqui, eu estou falando com vocês e olhando aqui para o celular, chegou uma pergunta de ouvinte nos seguintes termos. Tratamento dentário é caro? Pergunta ele. Eu vou responder com base no que eu sei. Depende do tratamento. Há tratamentos que são caros, porque são tratamentos que vão necessitar de insumos que custam muito dinheiro, e o dentista vai ter que comprar aquilo para poder colocar na sua boca, além da mão de obra dele. E tem situações odontológicas que são menos complexas e vão custar menos. Agora, saiba também que tem o dentista do pobre, o dentista do médio e o dentista do rico. Do jeito que tem a padaria, o mecânico, a doceteria, não é assim? Você tem que saber. Eu vou dar aqui um exemplo. Quer ver tratamento dentário caro? É, por exemplo, na Europa. Eu tenho amigos que moram na Europa, de Portugal para dentro. E quando eu converso com ele, teve um tempo que muitos odontólogos aqui do Brasil, Pedro Paulo que me ouve, doutor Luiz Carlos Gomes do Ó, João Moraes Lucas, doutor Gildo Lima do Nascimento, muitos jovens que estavam concluindo odontologia foram embora para Portugal. Por quê? Porque lá os tratamentos dentários, em regra, na Europa, custam muitas vezes os valores que são cobrados aqui. Tem um rapaz que eu conheço que mora na Irlanda, e ele sentiu lá um problema no dente, e foi ao dentista. Lá na comunidade europeia é o euro. Resultado, ele fez o levantamento na ponta do lápis com a mulher dele e concluiu que, comprando a passagem aqui para o Brasil do casal, vinda para cá e depois voltando para a Irlanda, onde eles moram, e pagando o tratamento aqui no Brasil pelo preço que se cobra atualmente aqui,
ainda sobrava dinheiro. Ou seja, ele comprou as passagens de vinda para o Brasil, que eles estavam na Irlanda, e já marcaram a data de volta, passaram 15 ou 20 dias aqui no Brasil, fizeram o tratamento dentário e ainda sobrou dinheiro em relação àquilo que o dentista da Irlanda tinha cobrado. Entenderam? Visitaram os familiares, visitaram amigos, passaram 15, 20 dias aqui no Brasil, então custa muito caro na Europa. Mão de obra nos Estados Unidos e na Europa é algo extremamente caro. O sujeito cobra por hora, por minuto. É desse jeito, além dos insumos todos. Conserto de um carro nos Estados Unidos, às vezes a peça custa $50 e o cara cobra $200 para substituir. Porque o tempo que ele leva é cobrado por hora. É desse jeito. Aqui não se valoriza muito mão de obra, aqui a coisa é meio diferente. 19h07 na Paraíba. A justiça tem umas coisas que você também dá risada, né? Você vai respeitar as decisões, mas não impede de você dar uma boa gargalhada, porque ainda não estamos proibidos de rir aqui no Brasil e nem de pensar. Lembram que aqui em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima assinou um decreto liberando o uso de máscara em locais abertos. Foi? Foi. A promotora, doutora Adriana Amorim, filha de Agnella Amorim, promotora da saúde, ela recorreu desse decreto do prefeito ao Tribunal de Justiça. E o Tribunal de Justiça deu razão ao Ministério Público. Então, tem que usar máscara em Campina. Pronto, derrubou o decreto do prefeito. Aí em João Pessoa, Cícero Lucena assinou um decreto igual, chegou lá no tribunal, não sei, tinha um desembargador do plantão, não sei como foi, o desembargador concordou com o prefeito. Pode andar sem máscara. Mas espera aí. Qual é a diferença do ar que tem em João Pessoa para o ar que nós respiramos em Campina? E quando foi hoje, parece que o tribunal mudou de novo a situação. Agora tem que usar máscara de novo. É o velho puxa e encolhe. O vai e vem, né? O couro de pescoço de jabuti, que é para frente e para trás o tempo todo. Mas você vai fazer o quê? Coisa do nosso Brasil. O que há de se fazer? São 19h08 na Paraíba, 7h08. Eu vou fazer aquela pausazinha para mensagens importantes que nós temos aqui e volto já já com a parte final do Cidade em Revista. Tem muitas mensagens enviadas pelos ouvintes. É um instante só. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. O governo da Paraíba está acelerando e já entregou mais de 1.000 quilômetros de estradas novas e recuperadas. Vai, Paraíba, vai, Paraíba, vai! João Pessoa vai ganhar seu Hospital da Mulher. As obras já começaram e a nova sede do PROCON estadual está pronta e em pleno funcionamento. Vai, Paraíba, vai, Paraíba, vai! Também foi entregue na cidade de Emas o novo prédio da Escola Professora Margarida de Remígio, Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 981984495.
8198-4495. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h12 na Paraíba, 7h12 agora. Chove forte aqui no bairro do Catolé. Eu estou vendo aqui pela janela as luzes acesas, os refletores acesos no estádio Amigão, e eu fico mesmo imaginando um jogo desse de hoje aí entre Sport, Lagoa Seca e Campinense, com esse clima, o que é que vai dar de renda. E querem apostar comigo como ainda vai aparecer gente para bagunçar um jogo, como a gente chama de uma torcida só, que o time de Lagoa Seca não tem torcida. Mas aparece gente para bagunçar. Tem gente que vive nesse país apenas para bagunçar, para conturbar. Paulo, é uma mensagem. Você falou que o dólar caiu de preço em relação ao real. Qual é a cotação de hoje? Bom, o fechamento do mercado foi com o dólar a 4,91. 4,90. Teve a 5,50, né, há pouco tempo. Ainda é muita diferença. Arredondando para 5. Para você ter $1, você tem que ter R$5. Então, se você chega nos Estados Unidos e uma Coca-Cola, por exemplo, KS, garrafinha de vidro, custar $1, você vai ter que pagar R$5. Eu não sei nem quanto é uma Coca hoje aqui. Mas é apenas para dizer, você chega na França, por exemplo, um café expresso é 2 euros, 3 euros. €1 está na base de 6. Então você vai pagar R$12 por um cafezinho. A desvalorização da moeda brasileira ainda é muito forte em relação a essas moedas que são consideradas as top do mundo. 19h14, 24 graus é a temperatura que o meu computador está marcando aqui. Ou seja, ainda não esfriou o tempo, como a gente costuma dizer. Tem gente que acha que na madrugada já está bastante frio, mas por aqui ainda não. Às 7h14, vamos à coluna política de hoje, no meio-dia, na Itararé. Estamos de volta com o meio-dia na Itararé e Paulo Roberto chega agora com as novidades da política. Boa tarde, Paulo. Alô, Bruna, boa tarde, meus amigos. O governo federal anunciou no começo da noite de ontem que está zerando as tarifas de importação de vários produtos, ou seja, produtos vão entrar no Brasil com zero de imposto de importação, como o etanol, o álcool que nós usamos aí nos automóveis, o açúcar, o café, a margarina, o macarrão, vários produtos alimentícios com a intenção de fazer com que a inflação não ultrapasse a barreira que já ultrapassou para muitos aqui no nosso país. Causa estranheza porque não faz muito tempo que o Brasil tinha, por exemplo, estoques reguladores aqui em território nacional. O que é isso? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, por exemplo.
Então o governo chegava para o produtor e dizia assim: você produz 1.000 toneladas, você exporta 800 e deixa 200 aqui. Não, mas o brasileiro não come soja, não tem o hábito de se alimentar com soja. Sim, mas você produz o óleo de soja que o brasileiro consome. Aliás, o óleo de soja está também nessa lista de produtos que vão entrar sem pagar imposto. Hoje não tem mais isso. E nós sabemos que quando se elege um governante municipal, estadual ou federal, é para gerenciar, é para determinar como certas coisas devem funcionar. Isso não ocorre mais no Brasil. Então, de que adianta produzir soja, vender para o mundo todo e pagar tão caro pelo óleo de soja? O etanol é nosso, o álcool, o pró-álcool, tudo que nós conhecemos. Aí hoje você produz cana, faz o açúcar, exporta, é um dos maiores exportadores de açúcar do mundo, o Brasil, e o açúcar aqui com o preço lá em cima, com o café a mesma coisa. Então tem alguma coisa errada e é preciso que surja alguém, ninguém sabe quando e nem como, para chamar o feito à ordem e determinar que certas coisas aconteçam aqui no Brasil. Não sei se vai funcionar ou não, mas o governo está zerando tarifa de importação de vários produtos. Pois bem, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, definiu que amanhã, quarta-feira, dia 23, será a data da sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro. Uma festa está sendo preparada, muitas estrelas do socialismo vão comparecer, umas presencialmente, outras virtualmente, mas a festa está preparada, tudo se encaminhando para que Alckmin seja o candidato a vice na chapa do ex-presidente Lula. Hoje é o Dia Mundial da Água e surgiu uma notícia boa para Campina Grande. A cidade está entre os 20 municípios brasileiros com melhor situação sanitária. Ou seja, apesar dos problemas que nós temos e que as outras cidades também têm, umas muito mais, Campina Grande ainda é destaque na distribuição de água, no saneamento básico e no tratamento de esgoto. Boa notícia, portanto, para a rainha da Borborema. E o questionamento de hoje vem de um querido telespectador da cidade de Puxinanã. A sua indagação é: por que existem, por que acontecem tantos desentendimentos entre os políticos? E essa é fácil responder. É a luta, é a briga pelo poder. Simplesmente isso. Boa tarde a todos. Voltamos a nos encontrar amanhã aqui, no meio-dia, na Itararé. Até lá. Foi a coluna política de hoje, no meio-dia, na Itararé. Pois bem, minha gente, eu falei sobre esse tema da isenção de impostos de produtos que podem entrar no Brasil agora sem pagar o imposto de importação. É bom que fique claro. E nós que somos aqui de Campina Grande, e nós que moramos aqui próximo a Campina, lembramos que aqui perto do aeroporto, perto do Amigão, tem um armazém da Conab. Tem a linha férrea e tem aquele galpão enorme ali perto da entrada do aeroporto. Aquilo ali é onde armazenavam os chamados estoques reguladores. Quantas vezes nós tínhamos aquele galpão ali repleto de sacas de milho? Para quê? Para que na entre-safra, para que quando o inverno não acontecesse como esperado e não houvesse lucro do milho, um produtor rural que precisa dar ração aos seus animais fosse ali e comprasse milho mais barato. Isso chama-se estoque regulador. E durante muito tempo o Brasil teve isso. Eu não sei por que deixaram de fazer. Ou seja, como eu disse aí na televisão, é preciso que nós tenhamos estoque regulador de determinados produtos, como o americano tem e como outros países do mundo têm. Agora mesmo nessa crise com a Rússia, o americano fez contato com outros países, inclusive com o Brasil, para aumentar sua produção de petróleo. Ou seja, o americano não aumenta a produção dele, mas ele estimula os outros a que aumentem para que ele não seja prejudicado, para que ele possa importar mais. Ou seja, substituir o petróleo que ele comprava da Rússia pelo petróleo de outros países. Até com os venezuelanos, os americanos conversaram. Isso era para existir aqui no Brasil em relação a arroz, a milho, a trigo, estoque regulador. Mesmo importando, guarda isso aqui, se houver uma crise, a gente tem um estoque para tantos meses, aos chamados defensivos agrícolas. Então, como é que se justifica você ser o maior exportador de soja do mundo, maior produtor e exportador, e manda a soja toda para fora
para que hoje se pague aqui no Brasil R$10 por uma garrafinha de óleo de soja. Vocês sabem quanto é? Eu sou curioso, eu vivo estudando as coisas do Brasil e do mundo. Vocês sabem quanto é um vasilhãozinho desse de 1 litro de óleo de soja nos Estados Unidos? Sabem não? $3. Significa que é como se aqui para a gente fosse R$3. Só que aqui custa R$10. Lá eles pagam 3. Então é tudo desigual e é tudo pior aqui no Brasil para a população. De que adianta o Brasil ser um dos maiores produtores de café do mundo, exportar café de primeiríssima qualidade para o mundo todo, e 1 quilo de café hoje custa R$50 aqui no Brasil. Um dia desse era 20. Vocês estão entendendo? Então falta o quê? Governo. Falta homem com H. Falta homem para dar um murro na mesa e dizer agora é assim. Não que ele vai interferir na economia interna das empresas, não. É você... Olha, como eu disse na televisão, quando a gente elege um prefeito, um governador de estado ou um presidente da república, é um gerente. É para tomar decisões e atitudes em nome da população. Então, se tem lá um produtor de soja no Mato Grosso, lá no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Tocantins, meu amigo, aqui é o seguinte: a partir de hoje, de cada safra que você produzir, 20% ficam aqui, só exporta 80%. E o governo vai fiscalizar. Ah, não, vai ser assim. Então você sai do Brasil, vai produzir no outro canto. Eu preciso de soja aqui dentro. Para quê? Para fazer o óleo. Prensar a soja, extrair o óleo e vender o óleo barato ao brasileiro. Café é a mesma coisa. Vai produzir café, só exporta tanto, o resto é para aqui. E assim fazer com arroz, com milho, com as coisas todas que precisa. Agora, cadê o homem para fazer isso? Você conhece alguém que faça isso? Que tenha coragem de enfrentar o lobby, os poderosos economistas, banqueiros e dizer assim? Outra coisa, qual é o homem que dá um bufete na mesa aqui no Brasil hoje e manda acabar com essa imoralidade do juro, do cartão de crédito, do cheque especial? Isso só existe aqui no Brasil, não tem em outro lugar do mundo. Falta alguém para chegar e dizer, ora, se nos outros países as decisões são tomadas para beneficiar a população, por que aqui só tomam decisão para ferrar a população? É o contrário de todo canto. Agora, você só sabe isso estudando, viajando, conversando com quem mora lá fora, convivendo com pessoas que vêm dessas realidades, para saber o que é que tem. Um jovem de 25, 30 anos que sair hoje do Brasil e for para os Estados Unidos, por exemplo, ou para a Irlanda, ou para a Alemanha, ele não quer voltar nunca mais para o Brasil. Jamais ele vai querer viver aqui. Porque ele vai ver que a realidade lá fora é diferente, o poder de compra das pessoas existe. É muito diferente do nosso Brasil. Agora, as pessoas precisam cumprir certas regras. Não pense que você vai chegar lá fora e vai ter só os benefícios vivendo a vida desregrada que você vive aqui no Brasil. Não. Ou se enquadra ou vai para a jaula. Lá vem o povo com o negócio aqui, meu Deus, dos colegas de rádio. Paulo Roberto, escutei uma colega sua dizendo hoje, mas nunca eu vi fulano. Está certo? Não. O certo é nunca mais. Mas são os vícios de linguagem, né? A pessoa cresce falando assim, vira adulto ouvindo isso dentro de casa e vai dizer o resto da vida. É difícil mudar. Eu tenho um colega que ainda hoje, de rádio, ele se refere àquele abrigo lá na Campos Salles, em José Pinheiro, lembra? O abrigozinho ainda hoje existe ali, perto da antiga Movelaria Sheila. Ele ainda hoje chama de obrigo, porque ele cresceu ouvindo o pai e a mãe dizendo que aquilo era um obrigo. Aí ele passou a falar obrigo. Cresceu, virou adulto, desenvolveu, estudou comunicação, formou-se em comunicação, tem um canudo, mas não mudou os vícios de linguagem. Ele continua chamando o obrigo de Zé Pinheiro. Eu chego para ele e digo, infeliz, tu vais obrigar quem vai fazer isso? Ele não entende, não capta, mas está errado. Olha o outro aqui. O outro colega seu disse que a mulher estava meia aperreada. Meia aperreada. Está errado também. É meio aperreada. Ela está meio invocada. Ela está meio triste. Significa dizer que está um pouco triste, está um pouco aperreada. Agora, quando você diz assim, eu quero uma pizza, por exemplo,
Chega numa pizzaria, o garçom chega, meu amigo, eu quero uma pizza. Agora eu quero meia mussarela e quero meia calabresa. Aí sim é meia, porque significa metade. Eu quero metade calabresa, metade mussarela. Aí é meia mussarela, meia calabresa. Mas se for em relação ao estado da pessoa, aí é meio. Você não está totalmente triste, você está meio triste, um pouco triste, e não meia triste. Aí não cabe. O mesmo ouvinte colocou aqui, e aquele repórter enrolado de todas as manhãs que troca tudo, troca o bairro, troca o nome do delegado, troca o crime, troca a cidade. Aí, meu amigo, tem que estudar a mente desse rapaz e o chefe chamar e dizer, você está nervoso? Fale com calma, respire fundo, beba água, para ver se, né, o cara vai se soltando. Isso tem condição de consertar. O que mais aqui? Você está sabendo que Alan dos Santos abriu novos perfis no Telegram? Pô, a imprensa está anunciando. Olha, essas redes sociais, elas não impedem que você abra perfis todo dia. Até identificar que aquele perfil foi aberto por alguém usando um apelido, um outro nome, aí é difícil, né? Não tem como. Mas se descobrir que é a mesma pessoa, aí vai lá e tal. Meu Deus, de novo. Paulinho, escutei agora à tarde um concluinte do curso de comunicação visitando o estúdio de rádio e dizendo, 2 pontos, quero agradecer a vocês, os apresentadores, por ter abrido as portas da rádio para a gente conhecer, por ter abrido, e é concluinte de comunicação, está bem encaminhado, viu? Está bem encaminhado, vai ganhar muito dinheiro sendo comunicador, ter abrido, tá bom. Ele nunca ouviu a palavra aberto, né? Tem outra aqui. É verdade que Neymar está chegando embriagado para treinar no Paris Saint-Germain? Perguntou alguém. Eu tenho acompanhado o que os colegas da imprensa esportiva francesa divulgam. A revista France Football e os jornais, o Le Parisien, o Le Figaro. E realmente tem jornalista, tem colega da imprensa na França dizendo que Neymar não quer mais treinar. Quando aparece para treinar, aparece numa ressaca desgraçada e que não quer mais nada com a vida, só quer farrar. A vida é dele, né? Está multimilionário e tal. Paulo, e os preços das passagens aéreas estão pela hora da morte. Porque o querosene de aviação aumentou muito. O aluguel desses aviões, que esses aviões em sua maioria não pertencem às empresas Latam, Azul, Gol, são aviões alugados, eles fazem um contrato de leasing e tudo isso é pago em dólar. E aumenta, né, com as crises internacionais, os problemas todos. Então, uma passagem aérea Rio-São Paulo na ponte aérea, um dia desses, antes da pandemia, era R$150, R$200. Sabe quanto é hoje? Mais de 1.000. Então, viaja quem pode, né? Tá difícil. O que é que tem mais? Tem previsão de chuva e muita ventania para 70 cidades paraibanas, diz aqui o ouvinte. Chovendo está. Hoje eu vi imagens de Recife, muita água. Natal, chovendo muito. E o Nordeste quase todo. Então é preciso que as pessoas tenham cuidado. Tenha cuidado. Ninguém perde nada por ter cuidado. Porque o álcool altera o comportamento das pessoas. Aí a gente tem que perguntar ao doutor Tony Harrison, que está lá em Fortaleza, porque isso muda de pessoa para pessoa. Tem gente que se tomar uma dose de conhaque ou uma lapadinha de cachaça brejeira, o professor Uba já começa a dizer besteira na mesma hora. Vai direto, parece que vai direto para o cérebro. Muda o comportamento, altera, né? E outras pessoas bebem socialmente a tarde toda, batendo papo ali. Ninguém altera a voz, ninguém fica bravo, ninguém sai dirigindo errado. Não muda, não sei porquê. A gente se depara com todo tipo de situação, não é? Por exemplo, sábado, eu sei onde 3 amigos estiveram ali reunidos, conversaram a tarde toda, beberam a tarde toda, ninguém deu tiro, ninguém saiu dando cavalo de pau no carro, ninguém ficou bravo, ninguém ficou conquistador, olhando para a mulher dos outros, nada disso. Depende, muda de pessoa para pessoa, não sei não. Só os médicos é que podem explicar isso aí.
Você já esteve no Egito? Pergunta o ouvinte. Não, meu filho. Nem em São José do Egito, aqui em Pernambuco. Eu não tenho vontade de ir no Egito. Confesso a você que não tenho. Aquelas pirâmides, aquele negócio, aquilo ali não me atrai. Eu não acho bonito aquilo, até porque o Egito é um país que, amigos meus já foram ali, tem muito ladrão. A partir do instante em que você desembarca no aeroporto, já começa a ser roubado, tem gente querendo aplicar golpe de todo jeito em você. E é um país perigoso, aqui ali tem bomba, entendeu? E atentado, não tenho vontade de ir. O país lá do norte da África, que eu, se puder, ainda vou, é o Marrocos. Eu tenho vontade de ir em Marrakech, em Casablanca, aí tem, mas Egito, quem quiser pode ir, eu não tenho vontade de ir no Egito. São 7h31, para a gente concluir por hoje, o ouvinte faz aqui uma afirmação, não é? Doutora Tatiana deixou o MDB e foi para o Republicanos. É verdade. Não é assim o vai e vem da política? Um sai, outro chega, né? Doutor Gil, está chovendo, Paulete Toró. Quem tem piscina como doutor Gil, né, tem trabalho, porque a água da chuva traz a poeirinha, né, vem a terra, vai lá para a piscina, depois tem que circular a água toda, botar cloro, etc. e tal. Professora Geovita Maranhão, boa noite. Emanuel Erivan. Vou olhar depois no dicionário, Emanuel, só vai olhando. De chofre assim, eu não lembro. Então, eu acho que por hoje, meus amigos, a missão está cumprida, a pauta está cumprida, então chegou a hora de pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo abençoado, e eu lembrando daqui que jamais teremos outra terça-feira, 22 de março de 2022, porque todos estejam aproveitando o dia de hoje muito bem, como eu por aqui também estou. Este é o dia número 81 do ano, e ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 284 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembrem-se também, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. A Camisa 10 apresenta, na sequência, uma seleção musical que eu sempre preparo no capricho para que você escute aquelas canções que hoje as rádios comerciais quase não tocam mais. E marco o encontro com você amanhã a partir do meio-dia na televisão Itararé, com a coluna sobre política, e depois às 18 horas em mais um Cidade em Revista. Lembrando que a Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. Quem gosta de ouvir rádio durante a noite, madrugada, pode ligar na nossa emissora. Obrigado a todos, boa noite, felicidades, bom descanso, fiquem todos com Deus e até amanhã! Você acompanhou Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10 da seleção.